You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Expat Podcast. Estou aqui com a Dani, que foi aluna do nosso programa de mentoria WAR. Hoje está expatriada em Londres e hoje a gente vai contar um pouco da história dela. Dani, antes da gente falar sobre você, fala a sua área e onde que você está expatriada. Não precisa falar empresa não, mas fala a sua área. Eu trabalho com TI, que é muito grande, né? Mas eu não sou da TI programação, eu sou da área mais funcional, das áreas que são acopladas ao universo de TI. Eu pensei em trazer um pouquinho hoje, falar aqui o que é, porque as pessoas estão aprendendo a entender que TI não é só programação, tem muita gente que trabalha com marketing de TI, com gerente de projetos em TI, então pensei em falar um pouquinho aqui para trazer um pouco esse universo. Sensacional. Dani, e você vem de onde no Brasil e está exatamente em qual local na Inglaterra? Estou em Londres, voltei para uma cidade que já morei aqui há muito tempo atrás, vou contar essa parte também. Moro perto do Parque de Greenwich, que é uma área super linda, super residencial, bastante casa. Saí de São Paulo, nasci em São Paulo, tenho quase 40, faço 40 esse ano. Sou mãe de 2 e de 4 gatos. Não é um perfil muito comum de expatriação. Estamos perto, hein, Dani? Estamos perto de você. Eu faço 40 no ano que vem, minha filha. Luciano. Então, pertinho. Nasci na Vila Mariana, lá em São Paulo, cresci, morei lá até os 12. Minha família, quando eu tinha 12 anos, em 99, se mudou para o Espírito Santo, uma cidade bem pequenininha chamada Cachoeiro de Itapemirim. Ah, que E a legal. cidade do rei Roberto Carlos, do cantor. Não sabia disso. Para os que não sabem. Capital secreta do mundo, eles se chamam assim. Olha que coisa engraçada. A família do meu pai, os Zamperlines, eles se dividiram entre Paraná e Espírito Santo. Então tem muita gente no Espírito Santo, tem muitos Zamperlini. Muito. Que eu não Sim, sabia. lá no interior, é tipo a primeira ou a segunda maior número de imigração de italianos do Brasil. Tem cidades lá que só falam italiano. Tem museu da imigração italiana lá. É Pô, que muito legal. legal. Que legal. Não, e para mim é uma das... Eu fui para Guarapari e Vitória pela primeira vez ano passado. E um dos locais, assim, mais underrated... Não vou falar underrated, underappreciated pelos brasileiros. Porque, cara, tem muita coisa bonita no Espírito Santo, por mais que o pessoal ou vai, né, pro Rio, ou segue pra Bahia, né? Ninguém para no Espírito Santo, mas... A não ser os mineiros, né? Não, Mineiro ali é A praia. não ser os mineiros que param no Espírito Santo. Mas, Dani, vamos focar na sua história. Bom, tecnologia da informação, acho que todo mundo sabe que é uma área que expatria, que é uma área altamente internacional, mas eu acho legal a gente trazer o que você acabou de mencionar, né? Que o pessoal pensa que tecnologia da informação é só a galera que escova bit. Sim. E existe uma legião, né, de profissões que estão aí surrounding IT, e que muita gente, né, tá identificando, tá conseguindo fazer umas transições parciais de carreira para fazer parte desse grande movimento. E que é altamente internacional. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, da onde que veio essa ideia aí de querer sair do Brasil? Isso foi uma coisa que já era latente em você quando você foi para a faculdade? Ou foi algo que surgiu depois? Então, quando eu me formei, no final da faculdade, eu tenho uma amiga que ela falou, moramos aqui, vamos fazer um intercâmbio? Eu falei, vamos. Londres? Eu falei, Londres, lógico, morava em Cachoeiro, né? E aí ela arrumou tudo, foi atrás, no fim ela não foi, a família dela não deixou ela ir, e eu vim sozinha, a gente veio por um intercâmbio de estudos, minha amiga até hoje, num modelo que hoje não existe mais, que é estudar inglês part-time e trabalhar part-time, aqui na Inglaterra. Então eu me formei e vim na época do carnaval, passei aqui 10 meses, viajei, trabalhei, estudei inglês, e aí eu costumo dizer que eu tomei a decisão mais adulta que eu já tomei na minha vida inteira, com 21 anos. Falei assim, bom, eu quero voltar para cá, mas eu não quero trabalhar na pizzaria. Eu quero trabalhar no que eu estudei. Pizzaria. Eu trabalhava numa pizzaria aqui, e eu tinha uma amiga, Vanessa, tô falando de você agora. Ela morava na mesma casa que eu, e ela tinha se formado em marketing, e ela trabalhava numa agência de marketing aqui há 20 anos atrás. E eu tipo assim, isso é possível, né?
E na minha cabeça, era porque ela era a única que tinha passaporte italiano. E aí eu falei: "Bom", e na minha família, a minha família veio de Portugal, né, meu bisavô. Eu falei assim: Sim, "Bom, então meu plano vai ser, fiquei aqui, estudei inglês, me formei em TI, vou voltar para o Brasil, começar minha carreira, enquanto isso tiro meu passaporte, a partir do momento que eu tiver, eu volto para lá". sim, Essa foi a ideia. E foi assim que as coisas aconteceram, né, por isso que eu falo, foi a decisão mais adulta, né, de fazer um plano do jeito certo, e sim. não ficar aqui, encontrar os meios de ficar como muita gente acaba ficando, né. Você acha que esse encontro com a Vanessa, vamos supor assim, e se você não tivesse acesso à cidadania naquela época? O que você ia ter feito? Nunca pensei nisso, Vini. Porque eu acho que eu não ficaria aqui tendo uma profissão, entendeu? Eu me formei no Brasil, era uma área que eu gostava de trabalhar. Eu ia tentar encontrar outro jeito ou outro país ou outra coisa, para sair do Brasil, né, Sim. porque eu consegui ver que o mundo era muito grande, muito maior do que eu imaginava e que muita gente imaginava. Eu acredito muito em exemplo, né? Eu acredito muito em ter referência para que a gente possa sonhar e para que a gente possa falar, pô, dá para chegar, né? Dá para chegar. Claro que existem muitas pessoas que são pioneiras. Tem aquela galera que vai com o facão e abre caminho para todo mundo e depois o pessoal passa. Eu não sou essa pessoa. Também não. Eu não sou. Eu sou taurino, eu gosto das coisas, né, estruturadas do meu lado, eu sou bem firme. E é engraçado que, obviamente, eu acho que todo mundo que passa pelo nosso programa, todo mundo que tem esse sonho de carreira internacional, não vou dizer todo mundo, a maioria das pessoas que tem esse sonho de carreira internacional, são pessoas que tiveram acesso, de alguma maneira, a ver como que era a vida fora. E tiveram acesso, de alguma maneira, de ver que existe uma pequena possibilidade de você conseguir sair do Brasil, né, dentro da sua área, sendo por alguma referência. Mas nunca é uma parada muito. Nunca uma parada de igual para igual. Né? Como você falou, pô, sua amiga já estava lá, mas ela tinha passaporte. Eu não tive isso, mas quando eu vi, tinham alguns amigos meus que tinham imigrado através dos pais dele, pro Canadá na época, e eu via que os pais deles estavam trabalhando na profissão deles. Então, para mim, nunca teve essa parada de, ah, não, talvez eu vá para lavar prato, talvez eu vá para fazer outra coisa. Sempre foi muito claro para mim que eu gostaria de sair, mas sair dentro da minha profissão. E eu gostaria sempre de voltar nesse ponto, sabe, Dani? De voltar e falar, mas peraí, de onde começa? Porque tem muita gente que vai chegar aqui pra gente e falar, mas peraí, que referência que você tinha para que você trabalhasse em direção a isso? Então, para você, a Vanessa foi essa referência. Foi a primeira pessoa que me fez dar um clique e falar: "Nossa, é possível". Hum. Sabe, aquilo mudou. A minha mãe até disse que eu voltei de Londres outra Daniele, que eu voltei outra pessoa, muito mais objetiva, muito mais, né, pensando mesmo no que poderia fazer depois. Caramba. E sempre soube, há 20 anos atrás, que eu ia sair daqui do Brasil, né, de alguma maneira. E Legal. isso drivou a minha vida, o resto. Eu vou contar que é interessante. Há 20 anos atrás, isso vem pautando, vamos dizer assim. Cara, que animal. Tá bom, tô pronto. Tô pronto pro próximo passo. E aí, voltou pro Brasil? Voltei para o Brasil, falei: "Bom, vou tirar minha cidadania". O processo demorou, porque era de pai para filho, demorou numa média de 7 anos. Sim, Comecei a trabalhar numa multinacional americana, então continuei trabalhando com o inglês. O mais interessante foi, eu fui contratada, eu era júnior, né, mas sim, eu não fui contratada como júnior, porque eu sabia inglês, então eu era júnior plus, assim, entendeu. sim. Porque eu sabia o inglês, foi muito interessante. O inglês me ajudou nesse sentido. Eu me mudei para São Paulo, eu comecei em Vitória, me mudei para São Paulo, conheci Uhum. meu marido nessa época, e ele é filho de bom, neto de portugueses, então ele já tinha cidadania. E eu já desde o início, né, isso já era a minha pauta, eu falei: "Então", Deixa eu pegar a cidadania, isso aí vai ser o meu. eu falei: "Olha, mas você tem vontade de sair?", porque é o meu plano, né, do tipo, Sim. se a gente vai ficar junto é o meu plano de vida, tá. E ele: "Não, vamos, bora, lógico", mas acho que ele nunca achou que isso realmente fosse acontecer, né. E é até interessante, porque a gente está aqui agora, ele também trabalha na área dele, Ai, que e às vezes bom. a gente se e ele é gerente de projetos de TI, né. Aham. Ele trabalha com Oracle, eu trabalho com SAP. Então, Um contra o outro. e aí a gente fala: "Nossa, como pode, né, como Sim. juntou?".
Enfim, conheci ele, a gente continuou nessa jornada de o que a gente pode fazer para sair. Eu fiquei lembrando, assim, esse assunto de sair sempre fez parte dos meus one-on-ones com meus gerentes. Sempre fez parte do meu Career Development Plan, sempre existiu ali. Acho que eu bati na trave umas 3, 4 vezes, durante todos esses 8 anos, só na SAP uns 8 anos, talvez, na Accenture eu tentei uma vez. E no final eu lembro que eu já estava assim, foi a última entrevista, eu passei pelo meu diretor, pelo diretor dele, eu estava me preparando com o diretor regional de EMEA para falar com o VP de EMEA, e ele aprovar meu caso. E aí, primeira pergunta que ele me fez, né, ele falou assim: "Por que você quer vir morar na Europa?". Isso meu diretor, assim, na preparação. Aí eu abri o coração, né, falei: "Não, porque o Brasil, não sei o quê". Aí ele deu um sorriso, ele é um francês, mora na Espanha. Aham. Ele falou assim: "Eu fiquei muito, feliz que você foi muito honesta comigo, em contar suas reais razões, mas é importante você entender que a empresa, ela tem os seus objetivos e ela não está aqui para servir o seu propósito, então você precisa conectar". Lindo, Aí eu aí na hora que ele falou aquilo, lindo. eu falei: "Puts, eu tô com o pitch totalmente errado", sabe, do coitadismo que você fala muito. Sim. E aí, 2 meses depois daquilo, eu entrei em licença maternidade, que minha filha nasceu, e aí com 2 meses e pouco eu conheci o programa WAR, caí no sponsor Aí desse. começa. Mas eu quero falar uma parada antes da gente entrar no War. Eh, eu me tornei e eu fico muito feliz por ter esse chapéu agora, né, na minha vida. Eu me tornei meio que um confidente da expatriação. E eu falo confidente porque você sabe a diferença entre, né, o Google e bom, vamos ser direto. O Google hoje é o maior confidente do mundo inteiro, porque você coloca as perguntas que você não quer perguntar para ninguém no Google. Não é verdade? O Google não é a Cara, mesma coisa do que o Instagram, né, os comentários que você coloca no Instagram são comentários públicos, todo mundo tá vendo. O Google é segredo. O que se você quiser entender, e agora o ChatGPT e o Gemini também, né, você coloca lá e é o segredo, é o grande confidente da humanidade. E eu sou esse confidente antes de AI chegar. Então o que eu recebo de mensagem, de pessoas que veem minha vida aqui, que me mandam mensagens honestas, do coração mesmo, e das histórias que eu também, tenho no War, e essa é uma das histórias que começou com uma mensagem, e ela terminou com uma moça que entrou no War e aconteceu uma coisa diferente. E essa moça, ela tinha o sonho de sair do Brasil, ela tinha qualificação, ela falava inglês, ela tinha experiência em multinacional. E a primeira mensagem dela pra mim foi assim: "Mas o meu namorado não quer". E eu falei pra ela, falei: "Olha, infelizmente, assim, se é namorado, conversa, né, se alinha, porque senão você vai entrar no programa, e aí você vai fazer toda essa estruturação, e aí vai chegar na hora do vamos ver, e você vai tomar uma decisão emocional pra proteger o seu relacionamento, mas que não tem nada a ver com a sua vida, então toma bastante cuidado". Não vou nem falar o nome dessa pessoa. O que aconteceu? Ela acabou entrando no War, e deu 1 mês e meio de programa, ela recebeu uma oferta pra trabalhar na Polônia. Dani, essa menina me mandou uma mensagem chorando, eu pensei que o choro era de felicidade, mas o choro era de desespero, porque ela não tinha esse alinhamento com o namorado. Long story short, ela não aceitou. Ela não saiu do Brasil. E 3 meses depois, o namorado dela terminou com ela. ai, dó. Tudo isso é pra falar, é legal que você começou falando sobre esse seu alinhamento, né, né, no seu relacionamento, de que assim, cara, legal, vamos começar a namorar, legal, mas, eu vou sair do Brasil. É parte do meu toda a minha vida ela tá sendo guiada para que um dia eu saia do Brasil. Eu não sei quando, eu não sei como, mas isso vai acontecer. E eu achei bem legal que você, deixou isso bem claro, né, eu acho isso eu não lembro de ter falado isso nos podcasts, mas eu acredito muito nesse alinhamento familiar. Não é uma decisão somente sua, é uma decisão de vida sair do Brasil. Exatamente, muda o destino de ambas as pessoas. E Sim, sair do seu país, sair do seu local de origem,
expõe muitos problemas, assim, você tem que resolver muitas coisas, e se você não Sim. estiver muito bem alinhado com a pessoa com quem você está, sobre o porquê, é muito mais difícil, entendeu? E vai muito além também, vai muito além. Eu tenho amigos que vieram pra cá, a esposa não falava uma palavra em inglês. E assim, você chega aqui, você vai ter dificuldade para se integrar, a pessoa nunca vai conseguir realmente se empregar. Então, assim, é uma decisão muito importante da gente fazer a nível familiar antes de dar o próximo passo. Mas para você isso já estava claro. Você já tinha dado seu primeiro, segundo, terceiro passo no Brasil. E uma pergunta nesse processo: você sempre escolheu cargos que te davam exposição internacional ou foi uma parada que foi acontecendo? Eu sempre tive contato com inglês, sempre quis trabalhar em projetos fora, com algum contato fora, mas às vezes não era possível, às vezes você está trabalhando com a Vale do Rio Doce no Brasil, então, né? Aí, nesse caso meu da Vale, eu pedi, tem Vale no Canadá, tem Vale na Indonésia, então foram as minhas experiências internacionais que eu fui coletando. Mas é interessante, quando eu penso na minha carreira, eu pensava muito no início assim, se eu for júnior, eu vou custar tão pouquinho que vai ser mais barato para eles me exportarem, vamos dizer assim. E aí, às vezes, eu não queria ser promovida, tipo assim. Nesse ponto. Aí depois eu comecei a entender, não, quem é promovido é quem é sênior. Sim, é mais Juro. experiência, fica mais Mais fácil. experiência, não VP, né? Aí eu pensava que era só Sim, os VPs. Eu falava, não. Aí o programa me ajudou a ver um pouco isso. Não, você tem que ter o nível de senioridade certo para conseguir sair. Não quer dizer que você só sai júnior ou só sai VP. Você sim. consegue sair em qualquer faixa. Só tem que saber contar a sua história da forma que encaixe bem. Foi nesse ponto. Então, qual que foi o ponto em que você falou, cara, eu preciso. Como que você me encontrou, Dani? No Instagram, de madrugada, com a minha filha ali. Você sabe agora. Tentando dormir, e começou o anúncio. Aí eu falei, nossa, nunca vi um anúncio desse. Que coisa estranha. Aí entrei no Instagram, falei, bom, vamos ver se é charlatão, vamos ver o que está acontecendo aqui. Foi o anúncio, foi o Hi, are you Brazilian? Acho que sim. Esse é. Que falava inglês. Falei, mãe, o Instagram tá falando inglês agora? Isso é novo para mim. E aí eu falei, bom, deixa eu ver quem é. Primeiro, se tem credentials, né? Se sabe o que tá Exato. falando. Fui no seu LinkedIn, aí eu vi realmente, falei, cara, O cara e tá você tem até fora. e você tem um path parecido com o meu, de alguma certa forma, com Sim. com customer success que eu estava fazendo. Falei, cara, então realmente pode ser. Aí fui falar com meu marido, né? Falei, e aí, será? Porque o investimento, assim, não é absurdo, mas também é uma coisa que se você faz, você, né, eu quero fazer o programa e será que esse é o momento certo pra gente? Minha filha estava com 2, 3 meses. Aí ele falou assim, Tava amamentando. estava. Quantas vezes eu assistia as nossas reuniões do final da semana, eu não podia ligar a câmera, porque eu estava ouvindo Sim, aqui e e amamentando, com ela amamentando. dormindo. Eu assisti todos os vídeos, maratonei o Instagram, o YouTube, YouTube. antes de assinar. E o vídeo da Carol me chamou muita atenção, que foi para a Austrália, porque Que o tava dela. amamentando também nesse. Olha que Então aquilo incrível. fez assim, eu falei: "Gente, primeiro, eu não sou doida", porque eu era a Sim. única pessoa que eu conhecia que queria fazer isso. Segundo, eu não sou doida a fazer isso com um bebê pequeno, porque a outra já fez. Terceiro, tem um monte de outras pessoas que também buscam fazer isso. Quarto, eu tenho eu estou dentro de uma gaiola de ouro. Então aquele episódio da gaiola de ouro, para mim, caiu ali como uma. Falei: "Cara, eu tenho uma vida muito boa no Brasil, pra quê? Por quê?". E as pessoas aqui até me perguntam muito isso, minhas amigas brasileiras que moram aqui há muitos anos. "Pra quê? O Brasil é tão bom, você tinha um emprego tão bom lá, por que que você quer vir, né, vim passar perrengue aqui?". Não é bem perrengue, né, mas é uma vida de Sim. um nível de conforto muito diferente, mas também um nível de valores muito diferentes. Então foi assim que eu te conheci, maratonei, aí fiz a minha aplicação, um medo de não passar, Vini. Passei a madrugada, escrevi minha cover letter, a mais. Foi linda essa cover letter. Foi linda essa cover letter. Eu acho que, de novo, né, todo o conteúdo que eu produzo, e a minha mensagem sempre foi uma mensagem assim: é difícil, é complicado,
Não é para todo mundo. É para quem realmente já tá lá na frente, quem já tá comprometido, porque é tanto não que a gente vai receber no meio do processo, que assim, olha, se você tem que querer e tem que querer muito, né? Então nunca teve um pitch. Por isso que eu fico muito contente que os alunos que ingressam no OR são alunos que, cara, sabem o que querem, têm a autorresponsabilidade para chegar lá, mas o que eu não sabia, e hoje eu sei, e é como essa fase de, assim você estava com criança de 2, 3 meses, é uma das fases mais difíceis para vocês, mulheres. É. Né? Hormônios, tudo à flor da pele, né? Lactating, sem dormir, e ao mesmo tempo, nesse momento, você ainda se permitiu sonhar enquanto você estava sobrevivendo, né? Intenso, minha filha. Eu acho que eu diria assim, quando as pessoas me perguntam isso, eu falo assim, quando a Amanda nasceu, aí que caiu aquele negócio assim, o que É você mesmo? está fazendo no Brasil ainda? Eu juro por Deus, assim, foi o primeiro filho, você falou: "Ah, tá bom, vou aproveitar o conforto do Brasil ali". Aí eu já sabia que eu queria ter mais um, se Deus me permitisse, claro, Sim. engravidei de novo. Aí quando ela nasceu, eu falei: "Tá bom, já deu, né, já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, agora eu preciso". Vamos. Caramba. E um pouco e aí foi até interessante, quando eu cheguei aqui, o meu diretor me contou que eles acharam que eu não iria aceitar a proposta por causa dos meus filhos pequenos. E eu falei assim: "Não, gente, é justamente the Exatamente other way por around, isso. exatamente por causa deles também, óbvio por causa de mim, mas muito pelo futuro deles". A Então, gente vai entrar mais a fundo nisso daqui a pouco, mas me fala um pouco mais sobre como foi o processo. Porque com certeza, quando você, né, com a sua experiência, você já estava sendo notada por recrutadores internacionais. Você tinha mais ou menos assim, pô, eu quero ir para a Inglaterra, ou você estava um pouco mais aberta sobre o destino. However, você já tinha uma noção de que, cara, a possibilidade está ali e eu preciso disso, disso, daquilo. Como que foi? eh, falando sobre local, certo? Bom, eu morei aqui, então o meu Sim, coração sempre voltava para cá. Mas de uma certa forma, eu morei aqui há 20 anos atrás, era outra Inglaterra, eu era outra Daniele. Não existia o Brexit na época. Então, o que eu fui fazer no Brasil do passaporte já não me adiantou nada aqui, sim. porque eu tive que passar por um processo de visto. Estou dentro de um visto, então tem todas as restrições de estar dentro de um visto. Eh, mas eu comecei a aplicar o que o programa fala. Vai no LinkedIn, coloca a sua posição e vai olhando os países que te dão, mais quantidade de Mais vaga. abertura. E aí eu comecei a fazer essas análises, tanto que eu apliquei para posições em vários países, apliquei para Espanha, apliquei para Áustria, apliquei acho que apliquei para Alemanha. Só que aqui, assim, era absurdo, tipo, enquanto na Espanha tinha 30 vagas, aqui tinha 70 vagas. Aí eu falei assim: "Cara, eu não vou me limitar no seguinte sentido, eu não vou te dizer que eu só quero ir para a Inglaterra, Sim, mas se alguém me fizer uma offer, por que não? Se eu não tivesse o passaporte para ir para a Espanha sem sim. visto, se fosse só uma brasileira, eles iam ter que pagar um visto anyway, então why not, entendeu? Então eu falei: "Bom, estou aberta, vou aplicar", recebi muitos nãos, né, o que a gente fala, o programa nos ajuda a entender por que que a gente quer ir e as forças que a gente tem que nos encontrar de novo, cada não que você recebe, né. Porque recebe muitos mas falando país de novo, Sim, não era necessariamente aqui, mas eu acho que os céus se alinham para que as coisas se resolvam, do total. tipo assim, não sei se vai ser aqui que eu vou ficar o resto da minha vida, mas pelo menos eu voltei para cá, vivi e consegui superar, vamos dizer. E Uhum. estou super bem, tanto que quando eu cheguei aqui eu pensei assim: "Nossa, eu faria isso de novo, eu mudaria para outro país de novo". Eu falei: "Não, Eu calma". se a gente fizer, assim, um tracking dos 140 agora são 148 alunos que estão fora, eu acredito que mais de 30%, já estão na segunda expatriação. Mais de 30%. Ai, que Porque legal. uma vez que você, entende o caminho, e uma vez que você entende que ser um profissional internacional não te coloca numa fronteira, você começa a se abrir. Você fala, cara, se eu quiser hoje um emprego em Singapura, eu posso conseguir esse emprego em Singapura. Por quê? Porque lá o emprego vai ser em inglês, eles estão buscando alguém que tem experiência internacional, bum.
Enquanto que um profissional brasileiro que tem uma carreira no Brasil, que fala português com clientes brasileiros todos os dias, tem uma carreira no Brasil. Sim. Ah, pô, mas o cara pode ir para Portugal. Tenta aplicar lá para Portugal para você ver como que eles vão interagir com o brasileiro. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma língua. Então, assim, nesse quesito de você completar esse processo para um país, ele abre, assim, uma janela para o restante. Mas o que eu quero saber foi, como que foi esse... Né, vamos estruturar. Você não focou só em um país. Você falou, cara, vou entender quais são os países que estão mais abertos para mim. Por que isso é importante? Porque, de novo, né? O conceito de expatriação é, se você ainda não é um profissional internacional, o primeiro país, normalmente, você vai estar recebendo para aprender, né? Uhum. Nunca trabalhou somente na língua inglesa, somente com clientes estrangeiros, lá. Que é normalmente o que eu falo na metodologia. Mas você foi presenteada de ir para um país que você realmente queria. Como foi esse processo? Foi muito interessante, porque eu apliquei para vaga e eu fui rejeitada. Thank you very much, we are not going to fall. Aí falei, pô, beleza, né? Deu 3 semanas depois, a vaga foi repostada com o hiring manager. Ah, Aí eu falei, peguei. meu, eu primeiro, antes do programa, eu não saberia o que fazer, né? Aí eu falei, graças a Deus, eu fiz as aulas certinho, porque eu maratonei, tinha o meu Excel do lado, então eu fazia aula, tirava os prints do que eu achava importante e anotações, porque eu pensei, cara, eu vou precisar voltar nesse assunto toda hora. Aí escrevi a mensagem bonitinho, mandei para ele, hoje é meu diretor. Aí eu falei, eu não, na verdade, eu não me lembro se eu falei que eu tinha sido rejeitada, mas eu acho que eu só falei assim, apliquei para vaga, não sei o que lá, né? Aí ele retornou falando, eu vi que foi rejeitado, eu pedi para recolocar, porque eu quero fazer a entrevista com você. Aí passou algumas semanas, eu fiz a entrevista com ele e o meu, hoje par, meu colega, um pouco mais técnica, foi uma entrevista de 1 hora. Primeiro o screening, né? O recrutador ligou, você tem isso, você tem isso, você tem isso. E aí ele começou, e o visto? E o salarial? Foi no salarial. Aí eu falei, então, mas tudo isso você explica lá. Eu falei, Explica então, tudo no programa. Estou aberta, do range, não sei o quê. Aí ele, então acho que esse salário aqui, ó, que é o meio da faixa, tá tudo bem para você? Aí eu, tudo bem isso, bora. Ele me deu, falei, beleza, tá tudo ótimo. Passei para a segunda, aí fez a entrevista com o meu atual diretor, foi uma entrevista um pouco mais técnica. Aí só um parênteses, né? Eu sou de TI da área mais funcional, então eu trabalho conversando com as pessoas da área de suprimentos das empresas, entendendo a necessidade delas, traduzindo isso para como o sistema tem que ser configurado. Eu trabalho com um sistema cloud, ou seja, a gente não tem comando, você não tem que você não tem programar como nada. programar, porque é fechada, é igual você falar o seu Gmail. Você não programa no Gmail, você vai dizer a cor do seu label, qual é a ordem das pastas que você quer, mas você não vai programar por trás, então é meio que equivalente, né? Então, o sistema que eu trabalho, eu sou funcionária dessa área de suprimentos, então foi algo que eles tentaram entender um pouco, o que eu já tinha de experiência com esse sistema, o que eu tinha de experiência com a área de negócio, como eu me comunicava, enfim, a partir do inglês. E aí, chegou no final, eu senti que eu tive uma boa entrevista, mas eu não estava, assim, tipo, 100% certeza, sabe? Alguém te perguntou alguma coisa sobre você não ter trabalhado fora do Brasil? Ou foi tranquilo? Ou seja, a experiência que você adquiriu no Brasil, ela era totalmente transferível para essa posição. Fantástico. Não, assim, em nenhum momento me perguntaram sobre experiência internacional, nada. Assim, no meu currículo dizia, né, eu tinha lá onde eu já tinha trabalhado, offshore, então já tinha feito várias viagens internacionais a trabalho, mas não Mas nunca vivido. trabalhado lá. Não, exatamente. Aí passei por essa parte da primeira etapa e entrei para a entrevista com o meu diretor sênior. Ele estava em viagem na Índia, e assim, foi aquele começo de entrevista, assim, o cara estava no quarto do hotel, aí teve que levantar, acender a luz, aí você tá puta nervoso, né?
Sim. O cara dá aquela desbalanceada, aí conseguiu sentar certo, acendeu a luz, falou comigo, perguntou assim: "Eu não quero saber quem é a Daniele profissional, porque se eu consigo ler no currículo, eu falei com outras pessoas. Eu quero saber quem é a Daniele sem dizer o que você faz". Meu Aí deixa Deus. eu falei E aí? aí eu mas aí eu fui o que você ensina um pouco também, né, você é franco, você usa o seu liability ao seu favor. Sim. Eu sou Daniela, eu moro no Brasil, eu sou mãe, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E você? E aí um pouco também de tirar um pouco a entrevista só De você. assim, eu acho que é legal, eu percebi isso, né, quando você busca o outro lado, porque o outro lado também quer falar um pouco dele, todo mundo Sempre. gosta de falar de si. Então numa entrevista, fazer como é que é a palavra que você usa lá? O Rapport. rapport. Toda vez para você fazer isso te ajuda muito no rapport, você perguntar para outra pessoa. E ela vai gostar de falar dela e no final ela vai sair Sim. com uma sensação gostosa. Então foi uma entrevista interessante, porque ela começou assim, e depois ele entrou, tipo, num questionário: "O que é S/4HANA? O que é Aham. SAP? O que" aí eu falei: "Gente, mas não tá combinando". Aí depois terminou, ele foi legal de novo, e aí ele falou assim: "Olha, adorei você, vamos ficar muito Da hora. felizes em receber você no nosso time". Ele já Ele confirmou? falou ali, não sei o que lá, e beleza. Aí eu falei: "Ok, muito obrigado, vou esperar os próximos passos". Mas assim, eu saio da entrevista assim, tipo: "Será que é verdade?". Passei! E eu estava em Meu paralelo Deus. fazendo outra entrevista com uma empresa, de bebida, a Red Bull, Sim. na Áustria. E mesmo esquema, mesma Você entrevista. estava na entrevista também. E uma das coisas que eu aprendi no programa é: entre na sua entrevista, não precisa ficar nervoso, porque você tem outra entrevista. Não é aquela última entrevista do É, mundo para você. Que aí, cara, você abaixa né, você fica calmo, você é sim. você. E nada melhor, que ser você mesmo dentro de uma entrevista de trabalho, né, dentro dos seus fale o que tem que falar, mas não há por que mentir, não há por que fingir que você é quem você não é. Você é do tamanho que você é e você traz valor do tamanho que você é. E é isso que é importante, que pelo menos o programa me fez, assim, conseguir delimitar isso muito bem, Dani, principalmente tem porque eu tanta estava coisa que eu queria detalhar. Eu vou escolher uma. Eu vou escolher uma. Eu vou escolher o que você falou sobre o rapport, né? Hoje não, né? Na semana passada. Eu fui jantar com um cara que é vice-presidente global de uma das maiores empresas do mundo. Ele tem, no portfólio dele, o budget dele anual é 17 bilhões. E assim, eu nunca tinha conversado com um cara, tipo, e eu fui jantar com ele, só eu e ele. Porque ele faz parte do meu cliente, né? E a gente tem um grande contrato com esse cara. E fui jantar com ele. E todo mundo da onde eu trabalho falou: Meu Deus do céu, que esse cara vai ser difícil. E eu falei: Você quer saber? Foi tão fácil convidar ele para jantar que ninguém da minha empresa conseguiu convidar ele para jantar. E eu convidei ele, basicamente, indo na sala dele e convidei ele. Falei, uhum, cara, ó, tem algumas coisas pra gente conversar, lá. Vamos jantar tal dia. Ele falou, vamos embora. E quando a gente sentou para conversar, eu fiz exatamente o que eu ensino para vocês. Eu deixei o cara falar. Eu deixei com que ele abrisse, com que ele liderasse, claro, obviamente, o jantar, mas ele falou muito mais do que eu. Mas assim, 80% do jantar foi ele. Eu fui respondendo uma coisinha ali, uma outra coisinha ali. E quando você provê esse ambiente para uma pessoa se sentir assim, tá confortável, conversando com você de pessoa para pessoa, é quando você fala, eu quero ficar mais próximo dela. Porque ninguém tá querendo se vender. As minhas perguntas, realmente, para ele naquele momento, foram perguntas sinceras. Sabe, perguntas sinceras assim, ó. Você tá feliz com o nosso trabalho? Eu não perguntei para ele o budget, o quanto que a gente vai fazer no ano que vem Cara, uma pergunta muito simples. Você tá feliz com o nosso trabalho? E ele demorou, tipo, uns 30 segundos para falar.
Tô. Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, da gente chamar a responsabilidade pra gente de sempre fazer uma conversa. Com quem a entrevista seja uma conversa. Quanto mais sênior a gente vai ficando e quanto mais a gente ficar exposto, né, a pessoas de mais alto nível, todo mundo quer conversar de igual para igual. É. Quando tem um superior e um inferior, não é o que o pessoal quer. E a gente tem eu acho que o condicional brasileiro, né, e isso não vamos entrar nem em sociologia aqui, mas podemos entrar um pouco, do fato de que normalmente o gerente brasileiro ganha 3, 4 vezes, né, a mais do que uma pessoa que está na base. E uma coisa que muitos brasileiros não sabem, muitas vezes um gerente daqui da Europa ganha, tipo, 15% a mais do que você. Não é nada. Não tem aquela, né, a parada abusiva de você ter esse desequilíbrio. Então, eu acho muito importante a gente deixar isso claro, que estabelecer o rapport, entender que é uma conversa, que ninguém precisa se vender. É. E estar confortável com essa conversa, e principalmente, para mim, né? Eu já tive entrevistas que eu fiz, que eu cheguei no meio da entrevista e eu falei, não sou eu. Vocês não estão buscando alguém com meu perfil. Eu já parei a entrevista no meio. Eu falei, cara, não é isso. O que eu pensava que vocês estavam querendo, não é as perguntas não estão alinhadas. Então, eu não vou fazer com que você perca tempo. However, eu conheço uma pessoa que tem exatamente o que vocês estão buscando. Posso te conectar com ela? O cara falou, claro que pode. Conectei os caras e no futuro eu gerei uma oportunidade de mais uma entrevista para a área que era realmente para mim, somente por eu ser sincero. É maravilhoso. Né? O contratador também quer fechar vaga, mas a conta tem que fechar. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito no programa, nesse processo de entrevistas, de forma estruturada, é o método STAR. Eu não conhecia. Ali, para mim, foi muito interessante, porque é a forma que você estrutura a sua resposta. Sim. E eu esquecia toda hora o que era o S, o que era o, né? Aí o que eu fazia? Eu escrevia num papel só a palavra STAR. Primeiro eu me preparava para a entrevista, né, com as perguntas, já com as respostas do modelo STAR. Pensava tudo de antemão, como você fala para a gente fazer, e é realmente a forma de você se preparar, para você Sim. não pensar na resposta a primeira vez no momento que você está sendo perguntado. Então você se prepara para isso, você só apresenta ali durante a entrevista o que você já tinha pensado que você ia fazer. Sim. E eu fazia assim durante a entrevista. Então, eu escrevia num papel a palavra STAR, situação, e botava aqui do lado, assim, ó, do computador, que aí eu ia conversando com a pessoa e eu ia olhando, né? Agora eu tô na situação. Agora eu tô... que aí eu conseguia estruturar, não me perder na resposta e continuar. Isso também é sensacional. Assim, o módulo aspirantes, para mim, foi uma transformação, uma corroboração de como trabalhar bem, né? Uma mentoria de carreira, não uma mentoria internacional para mim. Para mim, aquilo foi, nossa, animal. Que bom. Corroborou muita coisa que eu já fazia e foi muito bom ver que, pô, não estou no caminho errado. Então, foi muito bom nesse sentido. E os Soldiers, assim, né? Tipo, te prepara realmente para fazer as entrevistas e tudo. Os partners in crime, indescritível. Assim, o Abraão, que você entrevistou agora, ele era um dos meus partners in É crime. mesmo? Ai, que delícia. Um querido, a Pri, tudo. Eu acho que quando a gente tem uma grande meta, tipo, longo prazo, difícil, importante pra gente, eu acho que a gente, e eu digo isso porque eu também era assim, acabou faculdade, pós-graduação, a gente todo mundo fez, né, certificações internacionais, eu já falo 3, 4 línguas, acabou, né, parou de estudar. Não tem mais grandes metas, não tem mais grandes, porque se você tem uma grande meta, cabeluda, difícil, qual que foi a estrutura que a gente utilizou, todos nós, para chegar a grandes metas? Vamos lá, faculdade. Imagina se na faculdade alguém chegasse para você lá e falasse, Dani, vamos lá. Tá aqui, ó, um monte de livro, agora não é mais livro, né? Tá aqui o acesso para o e-learning. Não tem prova. Daqui 4 anos, você recebe um diploma. Beleza? Tá contigo.
Estuda aí. O que ia acontecer? Definitivamente todo mundo não ia estudar, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito que existem pessoas que conseguem. Definitivamente, é Né? verdade. Não tem uma galera que, assim, disciplinada, ia pegar lá o livro, eu não sou. Eu nunca fui esse cara. Eu nunca fui esse cara. E eu acho que o ser humano como um todo, a gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa de um guia, que você vai ali, né, assistir aula, que não sei o quê. Você precisa de testes. Precisa. Não vem me falar que você não precisa de teste. E exatamente por que eu criei o Bootcamp. Total. Entrevistas internacionais, cara, vamos testar. Sabe fazer STAR? Chega aí, ó. Você testou aqui para você, mas vem para cá. Vamos fazer uma simulação de entrevistas para ver onde você tá. E aí a galera pedala. Você viu um monte de Bootcamp. E mesmo que você não participe, porque eu acho que eu nunca participei de um Não, mas você participou, você mas viu eu o Bootcamp. assistia, meu, é maravilhoso. Eu assistia já com o meu Excel aberto, né? Fulano acertou nisso, fulano acertou naquilo, nossa, isso eu tenho que fazer, nossa, isso foi uma ideia para mim. Você literalmente aprende com a experiência dos outros. E na pressão, você vê a pressão, você vê que é difícil, você vê que existem muitas coisas, muitas nuances, né, de ser brasileiro e estar numa entrevista. Mas para mim, o que é mais interessante de você fazer parte de uma comunidade é quando você vê aquele cara que tem um inglês pior que o seu, que não tem uma carreira tão boa quanto a sua, mas conseguiu. Quando você vê que aquele cara conseguiu, aí você fala, não, irmão, não. Se eu estava estudando 2 horas por semana, eu vou estudar 5 horas. O ser humano é de comparação. Eu sou assim. Quando eu vejo um cara que conseguiu um contrato de 1 bilhão, eu conheço o cara, eu sou melhor que esse cara, eu vou atrás. Olha os seus managers. Você está entendendo? Eu vou atrás. Mas tem essa parada, essa questão de referência é muito importante, principalmente quando você está fazendo uma coisa que ninguém ao seu redor está fazendo. Não, totalmente. E consegui. No começo eu pensei assim: como é que eu vou fazer com partners in crime que não são de TI? Primeiro eu pensei assim, né? Como é que eu vou conversar com essas pessoas? E, cara, no final dá certo, porque o caminho é o mesmo. Então não importa o detalhe, né? Não. Ali de dentro, mas todo mundo está no mesmo caminho. Então é sensacional. Para mim foi o que me deu assim muita força, porque como eu falei, eu comecei isso há 15 anos atrás. Eu sempre estive sozinha. Então, quando eu encontrei outras pessoas, eu pensei, cara, existem outros, eu não estou sozinha. Sim. Eu consigo aprender com eles, dividir com eles, ouvir as experiências deles. Isso nos abastece, sabe? Quando você toma aquele não, que você achou que você foi bem, você tomou um não. Cara, você fala com as pessoas que estão ali para torcer por você, de verdade, né? Às vezes, quando você fala isso com a sua família, seus pais, às vezes seu marido, enfim, às Sai vezes isso aí, cara. Não, você já tá bem no Brasil, Dani. Tá bem. Conquistou tudo. Seus filhos estão aí, escola particular. Bem isso. E aí, quando você, para mim, Partners in Crime, maravilhoso. Encontre o seu, porque é o que te faz mover, sabe? Naquele dia que você não tá afim, que você não quer, que você tá cansado, que você tá pé da vida. Ajuda demais. Mas tem uma coisa, outra coisa que eu queria dar um deep dive com você. Quando você falou que você aplicou para essa vaga, tomou um decline, por qualquer razão. E aí, viu que a vaga foi repostada, você falou, vamos de novo. Vamos falar um pouquinho sobre ego nesse processo? Tem muita gente que olha a posição e olha tudo isso aí, né? Como se fosse como um recrutador que dá um não para você. É uma pessoa que, primeiro, é ser humano, que erra, pode ter errado. Pode ter visto um currículo diferente ali, deu um não ali, infelizmente. E não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Quando você toma, tipo, 50 nãos, que é o que acontece normalmente, né? Normalmente, desses 50 nãos, eu diria que mais ou menos uns 50% não tem nada a ver com você.
Tem vaga que é postada e já tem a pessoa certa? Tem vaga que é postada e realmente eles não querem fazer sponsorship de visto? Tem vaga que é postada e, pô, a pessoa quer alguém contratado em 1 mês, não quer esperar por 3, 4 meses. Essas 3 situações que eu te dei não tem nada a ver com você Não, exato. e com a sua qualificação. Então, assim, obviamente, né, tem toda uma arquitetura harmônica, energética para você bater com a vaga que você aplicou. Mas não levar isso a sério, sabe? Não levar a um tom pessoal. Quando você achar aquela vaga que, cara, é para você, ela é linda, ela é alinhada com tudo que você tem, e você tomou o primeiro não, tá tudo bem aplicar de novo. Gente, ego? O que é o ego frente à sua vida? Tipo assim, vamos lá, você quer provar para quem? Né? No meu caso, eu acho que eu tomei um não daqueles robôs que leu o negócio, Pode ser mas também. mesmo assim, cara, o que é mais importante? Você se sentir ali ou você realizar o seu sonho? Acho que a pergunta é essa. E no Aspirantes, pelo menos, isso me ajudou muito embora era muito antigo na minha vida, a conseguir acomodar. Por que eu quero? Realmente eu quero? Eu vejo tanta gente falando que quer, mas que não trabalha em prol disso. Será que eu realmente quero fazer isso? Aí você começa a repensar, porque a Daniele de 20 anos atrás queria, e a Daniele de agora com 2 filhos? Será que ela quer mesmo? Será que é realmente isso? Uma coisa engraçada. Eu tava conversando com a minha sogra ontem, e tem um assunto da família agora, né? E o assunto da família é que eu não falo holandês. E obviamente agora minha filha tá crescendo e eu falo em português com minha filha. Yes, Jamais vou falar holandês, jamais vou falar inglês com minha filha. E aí minha sogra veio e falou: "Não, Vini, que não sei o quê, você não vai falar holandês". Aí eu falei: "Perry, eu sei que é difícil eu falar isso pra você, mas hoje não é prioridade pra mim falar holandês, porque eu tenho outras prioridades". E ela olhou pra mim assim, ela falou: "Mas por que você tá falando isso?". Eu falei: "Porque eu não quero chegar pra você e falar que eu realmente quero falar holandês, e eu vou passar mais 1 ano e eu não vou falar". Não é a maneira que eu penso na vida. Porque pra mim, quando eu falo eu quero, eu vou com tudo. Se eu falar: "Olha, eu vou no próximo ano, o holandês é prioridade pra minha vida", eu não vou falar isso de boca, não, é prioridade. Não, é prioridade, eu vou colocar pelo menos 1h30 todos os dias pra aprender holandês. Eu aprendi inglês, francês, espanhol assim. Muita gente fala da boca pra fora. "Ah, não, eu quero. Ai, seria tão legal e, né, sair do Brasil". E o que eu queria, quando eu montei o programa, o meu sonho foi todo mundo que chega e se conecta com isso. Que é difícil você encontrar um brasileiro que está muito bem aqui fora e que tem um programa de mentoria. Muito difícil. E eu estava até falando pra Dani, já pensei pelo menos umas 30 vezes em parar com tudo isso aqui. E eu falo isso abertamente, porque é muito difícil você ter um trabalho que te exige família dentro de casa. E ainda eu tô aqui, né? Todos os dias eu dedico tempo pro programa. É porque, pra mim, é muito importante. Né? É o meu legado. A sua história é meu legado. Sim. Que eu tenho muita honra e um privilégio a falar sobre isso. Mas mesmo assim, a narrativa de quem entra no programa pra mim é assim. Antes do programa, se eu te perguntar, Dani, qual que é o seu plano? O plano era assim, blá, blá, eu tô aplicando pra umas vagas aí no LinkedIn. Não. Esse é o plano. Assim, o programa ajuda você a estruturar. Você é uma pessoa driver disciplinada, igual você falou. Eu não tenho essa disciplina. Então, para mim, é muito difícil. Então, quando eu me decidi entrar e entender que existe uma estrutura para seguir, cara, facilitou, entendeu? Porque como eu não tenho essa disciplina de, eu vou buscar 1h30, o negócio passa, um dia passa, outro vai. Agora, quando você se engaja com uma mentoria, e é importante que é uma mentoria, a mentoria ela é de responsabilidade do mentorado, a Total. sua evolução. O seu mentor, ele vai te orientar, ele vai te dar o seu North Star, qual que é o caminho das Estratégia. pedras. Mentoria estratégica. Exatamente, mas quem vai percorrer é você.
né? Que é basicamente isso. Então, muita gente acha interessante que muita gente no seu programa pergunta, né, nos Instagram, quantos por cento já foram aprovados? Aí você fica olhando e fala, meu amigo, você entendeu que a porcentagem de aprovação não é um KPI de sucesso do mentor? A pessoa está entendendo. O sucesso é de quem está do lado de cá, entendeu? E que tem mais é que agradecer que existe uma outra pessoa que se dispôs a gravar um programa, a estruturar o caminho, que passou pelo que passou, porque você criou o seu programa, Sim. e graças a Deus estamos aqui para aproveitar disso, sabe? Não é. Eu acho interessante quando eu vi aquelas perguntas, eu falava, não, esse daí não vai. Mas é isso que eu falo, Dani. Eu sou muito privilegiado de, graças a Deus, da minha mensagem se conectar com as pessoas certas. Sim. E do fato, você não tem ideia de como a minha vida mudou depois que eu introduzi um processo seletivo no programa. Porque eu me tornei, assim, para mim, o meu role hoje, principal, como mentor, é filtro. É garantir que as pessoas certas vão ingressar e que vão contribuir e que vão se ajudar a chegar lá. Obviamente, eu posso ajudar vocês na perspectiva estratégica, posso muito e ajudo. Mas grande parte do caminho são vocês, Sim. né? Eu não posso entrar no mar com vocês. Eu sou Não, farol, eu tô em terra firme. é Eu tô verdade. falando para lá, para cá, para cá. Vocês que estão ali no mar e que não podem parar, né? De ir sentido ao destino de vocês. Então, assim, você entrar com essa autorresponsabilidade, você compreender que, cara, é difícil, é longo prazo, você tem que se dedicar bastante. Assim, de novo, a aluna é referência para mim, por isso que a gente está aqui gravando esse podcast, porque você teve sucesso. Fala pra gente como que foi o desfecho. Depois que você recebeu esse sim, o que passou na Bom, sua cabeça, como que recebi foi as você? 2 offers, Vini, ao mesmo tempo. E eu estava com um processo na empresa atual do tipo, conversando com um cara da Espanha, ele: "Olha, eu vou falar com o MD aqui para aprovar os custos", e era um custo, assim, de tipo 8.000 euros que eles tinham que aprovar. Tipo, então, o problema não era o custo da empresa, era mais conseguir pegar a atenção do MD, explicar Sim, o caso e fazer o cara clicar no botão, né. E o cara super envolvido, e eu segurando a resposta daqui, já tinha declinado a outra, aí ele esperou o prazo, eu falei: "Olha, por mais que seja heartbroken para mim deixar a empresa que eu trabalhava no Brasil, a empresa que eu trabalhava era a SAP, a maior empresa hoje da Alemanha, antes era sim, Volkswagen, agora é a sim. SAP, que é o universo de TI, uma empresa maravilhosa para se trabalhar. Então foi muito difícil isso para mim também, porque eu gostava do meu trabalho, eu gostava do meu time, gostava da minha diretora, da minha gerente, né, da minha líder. Quando ela voltou de licença, ela falou comigo, eu já estava no final do processo seletivo, ela voltou de licença maternidade e ela falou: "Olha, eu quero preparar você para me suceder. Quais são os seus planos?" Aí eu: "Então, os meus planos são sair do Brasil." Aí ela assim: "Então tá bom, deixa eu ver o que eu posso fazer para você." Falou com a presidente da SAP Brasil, do tipo: "O que que a gente pode fazer para ajudar ela para não perder ela?", sabe. Então, tipo, na hora que eu percebi que eu estava ali: "Putz, agora acho que eu consegui uma líder que vai me Sim. engajar", só que eu já tinha aqui, eu falei: "Cara, o que que eu vou fazer?" Eu falei: "Meu, eu vou, porque eu já dediquei 8 anos aqui, eu já recebi 3 na trave, cada hora por uma coisa, nunca foi por mim. Pode ser que a próxima vez aqui também não seja por mim, pode ser que a minha diretora saia, pode ser que tudo aconteça." Falei: "Mas então eu vou." Aceitei aqui, comecei o processo de visto, uma coisa que eu não queria fazer, né, porque eu Corajosa, voltei pra tirar a bendita da cidadania, mas tá bom. corajosa, cara. Comecei o processo de visto, estudei, fiz o IELTS aqui, apliquei para tudo, demorou uns 6 meses o processo inteiro, mas cheguei, vim um mês antes da minha família, então deixei a minha filha no Brasil com 11 meses, por um mês, com um montão de leite congelado, Aham. mas vim, porque eu acho que você fica ali naquela culpa, né, mas você fala: "Meu, vai fazer sentido lá na frente." E voltei para o Brasil depois, fui buscá-los, e tinha os gatos, né, para trazer também. Então, fizemos assim, foi quando eu olho, assim, eu falo: "Gente, eu fiz isso mesmo?" E
eu fico muito orgulhosa de mim, na verdade, Nossa tudo que eu senhora. fiz, tudo que eu, né, tô fazendo, foi um start, minha família se transformou por causa disso, e estamos aqui, como é que eu posso dizer, como é que foi a mudança? Não sei, o que você quer saber? Eu quero saber, vamos lá, vamos falar sobre coisas que importam também, né? Você levou a sua família inteira. Como que tem muita gente que me pergunta, né? Não, Vini, pô, mas eu tenho família. Será que o pessoal vai, né, vai aprovar um visto para mim, para minha família? Será que o pessoal vai me perguntar se eu tenho família? Isso vai importar no processo de entrevistas? What is your answer? Nunca me perguntaram, eu que voluntariamente coloquei a situação, porque afinal é minha família, se não fosse Claro. algo possível, que já fosse cortado o quanto antes, né, eu não iria passar por um processo seletivo, chegar lá no final para eles falarem: "Ah, então, vou perder tempo de todo mundo". Então, nunca foi um problema, muito pelo contrário. Bom, meus chefes até acharam que eu não viria por causa dos meus filhos, mas não, nunca foi um problema. O visto que eu tô, ele é um visto que é skilled worker, então ele me permite trabalhar, permite que o meu marido trabalhe, isso era uma coisa importante para mim, porque meu marido ele tem uma carreira assim como eu, ele é um gerente de projetos, então não faria sentido para mim vir para um lugar onde ele não Sim. poderia trabalhar. Embora ele veio, e bato palmas para ele, porque, bom, ele veio, parou a carreira dele, ficou 6 meses aqui arrumando a casa, ficando com as crianças, full time dad, assim. E aí, quando ele começou a precisar reiniciar o processo, eu falei: "Gu, você tem 2 opções, na minha opinião, fazer isso sozinho ou fazer isso com uma mentoria. Eu vou te indicar a pessoa que me trouxe até aqui, mas se você quiser, né, busque outros mentores e talvez pessoas, como a gente está na Inglaterra, talvez Claro. buscar alguém que seja daqui". E foi isso que ele fez. Ele fechou uma mentoria aqui, com 2 pessoas que trabalham com TI Sensacional. aqui. Eu falei: "Meu, você precisa criar a sua comunidade, fazer o seu networking, mas principalmente ter". Eu falei: "Olha, só posso ensinar o que eu aprendi, Sim. faça acompanhado". E assim ele fez. E deu certo. Deu certo. Tô trabalhando acho que uns 4 meses já. Cara, que lindo, É que uma lindo. coisa, às vezes eu olho para ele, eu falo assim, eu falo: "A gente tá vivendo isso mesmo?". Que lindo, cara. E de novo, né, a premissa que você tinha no passado, que era a premissa de: "Ah, pô, eu vou conseguir ir se eu tivesse um passaporte europeu". Agora, mesmo se você tivesse um passaporte europeu em 2025, Londres, você ia ser mais uma. Fez um Você total, eu tenho também ia passaporte europeu precisar. agora. Ai, Eu tenho, mas fez um total de zero zero diferença. diferença, porque você precisou entrar como skilled worker. Exatamente. E isso te fortalece ainda mais, sabe? Isso te fortalece ainda mais. E além de tudo isso, eu sou muito orgulhoso porque 85% das nossas aprovações do programa de mentoria WAR são mulheres poderosas. Você, assim como a Carol, levou a sua família inteira para um outro país, num universo machista corporativo, em que normalmente a história é sempre o oposto, né? E que, Sim. né, o mundo infelizmente, demora muito para mudar, mas são por histórias como as suas, que outras mulheres vão ouvir e vão falar: "Pô, a Dani levou a família dela inteira, o marido dela foi parceirão, se demitiu do Brasil para recomeçar uma vida na Inglaterra, foi, cara, full time dad". E o sentimento? Qual que é o sentimento? É, Olhar para trás e ver que isso aconteceu com você? primeiro, assim, gratidão muito e, assim, realizar um sonho. Acho que se talvez talvez, às vezes a gente no Brasil tem muito medo de sonhar, né, porque às vezes você nunca vai realizar. Sim. Então, assim, a sensação de realizar um sonho, tem gente, meu, façam isso, busquem, realizem algum sonho, porque você é muito maior que você às vezes você não percebe que você podia fazer tudo aquilo, então é sensacional, assim, eu sou sempre essa pessoa sorrindo, né, e eu acho que isso só engrandece a gente e faz a gente ver o quanto que a gente é maior do que a gente imaginava que seria. Então,
busque, se você tem essa vontade, vá atrás. Pode ser que seja mais fácil. Se você tivesse 20, pode ser que seria mais fácil. Se você tiver 40, vai ser talvez mais difícil. Sim. Antes de eu vir para cá, eu conversei com uma pessoa que trabalhava com meu marido, que ele está na Holanda. E ele foi com 50 anos e 2 filhos grandes e adultos. Então, assim, Acho. tipo, quando é para ser, é para ser. E o meu commitment com meu marido foi, bom, já sabia desde tudo, quando a gente estava na nossa lua de mel, eu falei com ele, né? Eu falei, olha, você se lembra daquilo que a gente Nossa, conversou lá até me atrás? arrepiou. Eu falei, olha, eu quero que você saiba que se eu chegar em 40 anos e eu não tiver direcionada ou lá fora, isso vai ser uma coisa muito triste para mim. A gente vai fazer isso juntos, não vai? A gente vai. Eu falei, então as coisas vão acontecer para que isso acontecesse. Foi 5, 6 anos depois, mas sonhe, vá atrás, encontre um jeito de realizar. Uma hora vai acontecer. Às vezes do jeito que a gente imagina, às vezes Às diferente. vezes não, mas Deus dá o que a gente precisa, né? Não é o que a gente quer necessariamente. Então, e se você, vamos supor, você estava naquele processo, são duas perguntas que eu tenho para você. Você estava naquele processo de, pô, tô aplicando para vaga, mas a vida tá boa. A vida tá ótima. Eu tenho falado isso, eu acho que isso vem em sonho para mim, sabia? Eu acordei em certo dia em 2025 e eu falei para minha esposa, falei, cara, o brasileiro que sai do Brasil, ele tem que vencer pela segunda vez. Que é o brasileiro que já venceu no Brasil. Já venceu. O jogo tá ganho. Mas você fala, não, eu vou de novo. Eu vou vencer de novo. E se você não tivesse decidido vencer de novo, como que você acha que estaria a sua vida no Brasil? financeiramente, de uma certa forma, confortável, mas só quem está no Brasil sabe, né, o quanto que as coisas são caras no Brasil. Eu acho que em 3, 4 anos eu estava com o meu blindado, vamos dizer assim, trabalhar com TI, você ganha bem. Então eu estaria financeiramente bem, porém, ainda assim, eu não queria ficar no Brasil, Vini, eu não queria comprar carro, eu não queria comprar um apartamento. Chegou um momento, assim, há uns 3 anos atrás, que eu falei assim: Deus, se for para eu ter que comprar um apartamento, para depois ter que lidar com a venda dele, porque eu não queria comprar, porque eu falava, o que eu vou fazer com o apartamento depois? Porque eu vou sair. Você não está entendendo? Eu vou sair. Falei, se for para eu ter que comprar um apartamento, para depois ter que lidar com isso, Tudo que bem. assim seja. Comprei o apartamento. Falei assim: aí você quer comprar? Compra o apartamento. Vendi o apartamento aqui. Então, assim, eu estaria vivendo a vida que o brasileiro acha o máximo, né? Escola particular, carro bom, né? Mas aquilo não me abastece, entendeu? Assim, eu gosto, igual eu estava andando ontem aqui, eu vou levar meu filho na escola a pé, a gente ainda não tem carro aqui, Gustavo tem uma bicicleta. E agora chove, né? Eu falei, inclusive, tá chovendo agora. Eu falei, eu não vou colocar fone de ouvido, porque eu quero ouvir o barulho gostoso dessa cidade. Eu quero ver a cidade. Quando que você anda a pé no Brasil? Terça, Principalmente da onde a gente vem, né? não, Principalmente São Paulo. terça-feira, a escola do meu filho fez um passeio da escola dele até o Cutty Sark, que é um navio que fica ali em Greenwich. Sim. Dá 3 quilômetros de ida e 3 quilômetros de volta. Fomos 25 crianças e 15 adultos andando. Meu filho andou 7 quilômetros. Eu chego em casa exausto. Você fala, cara, quando, aonde, em qual situação isso acontece no Brasil? Não acontece. Acontecem outras coisas que também são gostosas, Sim. mas você precisa entender o que é importante para você, né? Enquanto aquele seu colega acha importante morar naquele apartamento, ou ter aquele carro, ou viver aquela vida, será que isso te abastece? Sim, eu sinto saudades, óbvio, mas o que eu vivo aqui me abastece mais do que eu vivia lá. Então, acho que essa é a balança. Se eu não estivesse aqui, eu estaria lá buscando estar aqui. Sim. Sim. Segunda pergunta. Se você tivesse 1 minuto com a Dani
que estava confusa, que estava naquele momento de, cara, tô aplicando, não tá tendo retorno, tô aplicando, sabendo que você sabe hoje, o que você falaria para ela? Não desiste, não vai sozinha, você é capaz, existe um caminho. Você só precisa de estrutura. Por isso você não pode fazer sozinha, porque sozinha você não, né? Você é desse tamaninho. Quando você vai com alguém, você vai mais longe. Então, só não desiste. Vai, dedica, é seu sonho. Não esquece, não ignora ele. Porque quando a gente fica velhinho lá na frente, essas coisas voltam pra gente. Então, será que você viveu a vida que você queria viver, Daniele? E aí, isso ia estar lá. Putz, essa parte não. Então explora, vai. A vida é uma só. A gente não tá aqui só para ter conforto, né? Tá aqui para viver também. Então, qual é a vida que você quer viver? Então, um pouco isso. Eu estou speechless. Eu acho... A gente tem uma grande... A gente tem um grande desafio, eu achei, tanto eu quanto você daqui a pouquinho, eu daqui a mais alguns anos, com a próxima geração. E eu tô falando isso porque eu tenho sobrinhos, né? E eu vejo que essa próxima geração, o pessoal não tem tantos sonhos quanto os sonhos que a gente tinha. Por exemplo, eu tava perguntando para os meus sobrinhos, né? Uma tem 21, outro tem 16. Eles nunca, tipo, perguntaram para mim, tio, posso ir aí? Quero fazer um mochilão na Europa, eu quero fazer um negócio diferente. O sonho não tá lá, sabe? A vida tá boa? Tá boa. O que você quer fazer? Ah, não sei. Tá confortável. Eu acho que o que driva a nossa vida, eu acho que dá gás na nossa vida, é a gente ter um sonho lá dentro, ter um negócio que a gente quer fazer. É a gente se entender, a gente saber o que é, né? What are you made of? O que te dá energia? Quais são os seus sonhos? E a segunda parte é ter a coragem de seguir. Então, para mim, quando eu encontro pessoas que tiveram essas duas coisas, como você, quando você me mencionou, né, que na sua lua de mel você falou para o seu marido, meus pais estavam aqui cuidando da minha filha nas 2 semanas que passaram. E minha mãe, ela tem um jornal que ela carrega com ela, que é uma foto recortada de uma casa sem muro. E ela mostrou pro meu pai, na lua de mel deles. Ela falou, ó, tá aqui, ó. É essa casa que eu quero morar. Que é uma casa sem muro. E na época, não existia esse negócio, né, de casa sem muro, em São Paulo. E eles mudaram para um condomínio fechado, tipo, faz uns 10 anos. E ela pegou aquela foto e mostrou pra ele. Deu certo, né? Tá aqui, ó. Olha o que eu queria quando a gente casou. Ai, que lindo. E eu incentivo muito isso, sabe? Eu incentivo muito isso, da gente não perder de vista os sonhos que a gente tem, principalmente quando as coisas ficam difíceis. Porque às vezes, não é que o sonho não era correto, é que a gente não colocou a estrutura certa. A gente não se dedicou o quanto a gente precisava se dedicar. Então, quando a gente vê essa união, né, de o quanto você sonha, você também coloca no seu preparo, você também coloca em conhecer pessoas que chegaram onde você chegou e você está ali se dedicando a esse grande sonho. Olha, Dana, eu vou te dizer que nenhuma pessoa que se dedicou muito em direção a um sonho que eu conheço não chegou lá. Então, para a gente contar essas histórias, para as pessoas que precisam ouvir essas histórias, olha, para mim a gente já fez a nossa parte hoje de deixar mais um pouquinho, mais uma parte desse legado de tantas pessoas que têm esse sonho da carreira internacional, que não sabem, né, o primeiro passo, o segundo passo, porque nós ainda somos uma minoria. Você está aí na Inglaterra agora, você pode me confirmar também. O brasileiro ainda é uma minoria no campo, né, de trabalho qualificado internacional.
E a gente está aqui abrindo caminho, contando histórias reais do coração para deixar esse legado ainda maior. E não existe sonho muito grande. Porque às vezes a pessoa pensa, puxa, mas será que é muito grande? Será que é para mim? Não é porque ninguém nunca fez que você não pode ser o primeiro a fazer. Só vai com consistência e vai. Não se diminua. Acho que não existe. É o que eu falei, olha para o meu marido e falo, meu, eu estou na Inglaterra trabalhando numa Big Four, sou senior manager de delivery para um cliente, uma cervejaria de DK, de Copenhagen. Vou para a Polônia daqui a 2 semanas de novo, pela 10ª vez a trabalho. Não é uma loucura? Tipo assim, eu falo, meu, eu estava lá em Cachoeiro, cara. Eu me formei lá em Cachoeiro, de Itapemirim, 200 mil habitantes. Não tinha Olha, teatro. me bateu uma coisa agora. Me bateu uma coisa agora. Agora vamos falar as verdades. Até cancelei minha reunião que ia ter agora para a gente falar verdades. Eu acho, eu tô trabalhando fora do Brasil. Eu tô indo agora esse ano para 13 anos. Eu trabalho mais tempo fora do Brasil do que eu trabalhei no Brasil. Então, 13 anos eu tô aqui trabalhando. Nesses 13 anos, eu conheci diretores, vice-presidentes, presidentes de empresas, CEOs. E eu vou falar uma coisa, e daqui a uns anos você volta para mim, eu quero que você valide isso para mim. Eu conheci pessoas formadas em Harvard, eu entrevistei pessoas formadas no MIT, Stanford, Oxford. Eu nunca, jamais, nessas interações, conheci alguém que me intimidasse. Eu não tô falando que me intimidasse a nível de inteligência. Tô falando que me intimidasse em todos os níveis possíveis. Eu acredito que o brasileiro, com essa nossa síndrome do vira-lata, a gente coloca uma pessoa que é formada em Oxford, uma pessoa que é formada em Harvard, né? Um presidente global de uma empresa, como se fosse uma parada assim, o cara sabe muito mais. Não, olha, essa pessoa teve outros acessos que a gente não teve. E tá tudo bem. Só que o ambiente de trabalho democratizou. Graças a Deus. Demorou para democratizar, mas democratizou. Nós somos fruto dessa democratização. O que a gente passa no Brasil para chegar onde a gente chega? A competição acirrada para você entrar numa grande empresa. Aprender inglês na raça, porque nenhuma escola pública te ensina. Você ter que trabalhar assim. O Brasil ainda é um país, internacionalmente falando, é um país que, a gente, numa cidade tão grande quanto São Paulo, eu falei essa história no último podcast, mas vou repetir. A minha esposa, quando vai para o Brasil, ela fica assim, abismada, surpresa, porque eu tô em São Paulo, no shopping, e batendo papo com ela, né? E dessa última vez chegou uma menina assim, uma menina de uns 10 anos. A gente conversando em inglês, eu e a Isabelle, a menina. Aí eu falei, tudo bem? Ela falou que ela é gringa. Eu falei, Ela falou, eu nunca conheci um estrangeiro. Aí a Isabelle falou, você mora numa cidade de 13 milhões de habitantes. Ainda tem gente que nunca conheceu um estrangeiro. Eu falei, a maioria nunca conheceu um estrangeiro. Entendeu? Vindo da onde a gente veio, com o padrão que a gente tem, sabe? De trabalhar com a galera de fora, que não é todo mundo que tem essa habilidade. Alguém precisa continuar mandando essa mensagem para todo mundo. Sim. O estrangeiro que é formado em blá, 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 presidente de empresa, é gente igual a gente, teve acesso a outras coisas. O Brasil desenvolve talentos extraordinários. Totalmente. Extraordinários. Totalmente. É que a gente não é acostumado a ver essas histórias. Então, da mesma forma, aqui, quando eu cheguei, eu encontrei uma amiga que eu morava daqui há 20 anos, aí eu comecei a conhecer as amigas dela. E as meninas, mas você veio a trabalho? Aí eu falei, sim, né, eu trabalho com TI e tal, agora meu marido, daqui a pouco vai começar a buscar. Aí elas, olha, do lado da minha casa tem um açougue que tá precisando de um brasileiro.
Aí eu falei, gente, se o Gustavo foi pra lá, coitado, o açougue vai falir, porque Muito ruim, né? o negócio dele é outra coisa. Ela, não, desculpa. Falei, não, tá tudo bem. Vocês não estão acostumados a ver que existe essa possibilidade. Tá tudo bem, entendeu? Então, lá no Brasil, a gente não está acostumado a ver quem fez isso. Mas existem. O programa tá aí para mostrar isso. Sim. Conecta com a gente no LinkedIn, conecta com o Vini, cria... isso ajuda, né, a você a conseguir percorrer esse caminho. Então, não é porque, novamente, não é porque você não conhece ninguém que fez, parece muito grande para você. Se é o que você quer, tem como ser Vai feito, atrás. tem como ser feito de uma forma justa, honesta, só que tem trabalho, tem não, né? Não pode ter ego para reaplicar para uma vaga que você foi declinado. E as pauladas na cabeça ajudam a gente a formar Tough skin. casca. Tough skin. E assim, para mim, pra gente finalizar, eu acho que toda vez que a gente vê uma coisa tão nova, né, tão fora da nossa realidade, como o que a gente está falando aqui, eu estou trabalhando aqui fora há 12 anos, sou um dos poucos brasileiros que eu conheço, já estou na minha segunda casa aqui, graças a Deus, né, estou com uma vida estruturada aqui. Isso deveria ser a norma. Deveria ser a norma. E só não é norma porque as pessoas não estão buscando se envolver, eles ficam mais impressionados do que envolvidos. A maior parte das pessoas fica mais impressionado do que envolvidos. E para finalizar, tem uma história. Engraçado, todo lugar que eu vou, eu gosto muito de conversar com as pessoas, principalmente com o jovem, para entender os sonhos deles, para saber, né? Pô, qual que é o seu sonho, o que você quer fazer? E todas as vezes que eu encontrei esses jovens, aqui na Europa mesmo, uma vez eu encontrei numa praia lá em Málaga, na Espanha, um cara cuidador de cadeira de praia, e ele me viu, né, falando em português com a minha família, em Málaga, graças a Deus, muito bem, né? E ele chegou lá e perguntou, falou, cara, de onde você é? Eu falei, não, sou brasileiro. Ah, que legal, pô, você trabalha onde? Eu falei, não, trabalho para a Amazon, né, na Holanda. Ele falou, nossa, trabalho. Eu falei, cara, você fala inglês, você tem, né, você é jovem, tem quantos anos? 23. Pô, você tem até passaporte europeu, né, você tem. Se eu fosse você, eu fazia um curso aí em AI, sabe? Vira um engenheiro de AI, em 1 ano você tá pronto aí para trabalhar. E o cara falou, sério mesmo? Eu falei, sério. Eu falei, tá aqui meu LinkedIn, ó. No dia que você quiser falar comigo, só mandar uma mensagem. E aí, a gente saiu, meu pai falou, nossa, Vinícius, que legal, né? Você acha que ele vai entrar em contato com você? Eu falei, não vai. Ele falou, como assim? Eu falei, pai, não sei, 20, 30 pessoas que eu conheci, e eu falei minha história para essas pessoas, estendi a mão. 90% se impressionaram. Só 10% decidem se envolver. Decidem acreditar e decidem dar o primeiro passo. E, para mim, esse é o assunto desse podcast. É a gente inspirar que seja um brasileiro que vai ouvir a sua história, e a sua história tão poderosa, né? Mamãe amamentando, se envolveu, fez a sua parte, conseguiu diferentes ofertas, escolheu a oferta de trabalho que fez mais sentido para você e voltou para o país onde você teve a inspiração, que trabalhou na pizzaria, aprendeu inglês, retornou, mas retornou dentro da sua profissão, totalmente estruturado, e hoje está criando seus filhos nesse país, que é uma das maiores potências mundiais, não somente sozinho agora, vocês estão com 2 salários aí, a família de vocês já deve estar nos top 10 a 15% da Inglaterra. Definitivamente. E tudo isso... O que é bizarro, mas sim. Tudo isso sem ter, né, não se formou em Harvard, não chegou por aí somente porque você tinha passaporte, mas pelo próprio esforço. Então, Dani, obrigado por aceitar esse convite. Você sabe que eu queria muito que essa conversa acontecesse. As forças contrárias, né, tentaram agir aqui para que não acontecesse essa conversa, mas deu certo, graças a Deus. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar aqui na Europa, seja nesse ano, seja no próximo. Você sabe que se vier para Amsterdã, a gente vai se conhecer. Eu quero a minha camisa. E está aqui separada para você. Ela já está aqui separada para você, sua camisa de Warrior. E para mim, o mais legal do programa é a gente se encontrar, né? É a gente encontrar pessoas que têm esse mesmo sonho que a gente, pavimentar o caminho.
e ver esse sucesso, né? Ser a testemunha do sucesso de outras pessoas. De novo, para mim, ter parte nessa sua história é um privilégio absurdo. Obrigada. Beijo para você, se cuida, obrigado. E, bom, na próxima vez que eu estiver na Inglaterra, a gente se encontra. Please. Não vou esperar você chegar aqui em Amsterdã, que eu acho que vai acontecer em março ou em abril. We'll be here. Fechou? Se cuida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.